Dia. Estamos aqui hoje para ministrar mais um dia de aula para vocês sobre outro assunto. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês compreendam, espero que eu possa transmitir tudo o que eu estudei para passar para vocês. Hoje nós vamos falar de grandezas e medidas, volume de prisma e cilindros. O volume do prisma é determinado pelo produto da área da base pela altura e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Para calcular o volume do prisma, é necessário conhecer a área de uma base, de suas bases, A, B, e sua altura, H. A fórmula para o volume é V igual a AB vezes H. O prisma é um sólido geométrico tridimensional, formado por duas bases concluintes e paralelas, e por quadriláteros que ligam essas bases. Quando são suas faces laterais, o volume dos prismas é definido com base a princípio de Cavalieri e é uma medida que se relaciona com a quantidade de espaço que esses sólidos geométricos ocupam. Para calcular o volume de prisma, é necessário conhecer a área de de suas bases, como eu expliquei, a B, e a sua altura. O princípio de Cavalieri é uma das formas de mostrar que o volume de um prisma pode ser calculado pela fórmula acima, que é volume igual à área da base vezes a altura. A ideia desse princípio é cortar o sólido geométrico em fatias que não possuam profundidade, depois soma-se a área de cada uma dessas fatias. Podemos observar aqui na imagem. Para obter o volume dos sólidos geométricos que foi recortado. A imagem acima exemplifica o princípio de Cavalieri. Observe que se a área das figuras formadas em cada prisma pelo plano beta forem iguais, os dois prismas apresentam o mesmo volume. Definindo o volume do cubo da aresta 1 como 1 centímetro ao cubo, podemos usar o princípio de Cavalieri para mostrar que a forma dada acima vale para todo o prisma e para alguns corpos redondos. Normalmente, esse princípio pode ser enunciado da seguinte maneira: em dois sólidos, dois planos, secante paralelo a um plano qualquer, determina figuras geométricas de áreas iguais. Os volumes dos dois sólidos são iguais, como podemos ver na figura. Aqui vamos usar um exemplo. Qual é o volume de um cubo de aresta 14 centímetros? Para calcular esse volume, basta encontrar a área da base do cubo e depois multiplicar o resultado pela altura, que é igual à aresta. A área da base de um cubo é igual à área de um quadrado cujo lado é igual à aresta do cubo. A B vai ser igual a 12, que vai ser igual a 142, vai ser igual a 196.
O volume é determinado por volume igual a área da base vezes a altura. O volume vai ser igual a 196, que é a área da base, vezes 14 centímetros, que é o valor da aresta. Logo, o volume vai ser de 2.744 centímetros cubo. Vou falar mais um exemplo para vocês. Temos um cubo em que a altura dele é 15, a base é 2x. Para descobrir a área da base, é necessário encontrar o valor de x para descobrir as dimensões dela. Como a base é um retângulo, podemos usar o teorema de Pitágoras. 36 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 36 ao quadrado vai ser igual a 3x ao quadrado. Logo teremos 1.296 é igual a 3x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 1.296 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a 432. X vai ser igual a raiz de 432. X vai ser igual a raiz de 21. As dimensões do retângulo aproximadamente são x igual a 21 centímetros, 2x igual a 42 centímetros. O volume aproximado é... Vamos usar aquela fórmula que eu falei para vocês que usamos para... Agora há pouco eu mostrei para vocês a mesma desse segundo exemplo, para mostrar o volume, ou a base, ou a altura. Vamos usar ela, que é a seguinte fórmula: V igual a AB vezes H. Volume igual a área da base vezes altura. O volume vai ser igual a 21 vezes 42 vezes 15, onde logo o volume será 13.230 centímetros cúbicos. Então, gente, esses exemplos mostram que temos que lembrar da fórmula. A fórmula é o mais importante para chegarmos aonde queremos, que é o valor, o final. Então, se você perceber o que eu expliquei no começo aqui sobre o prisma, é determinado pelo produto da área da base, que é AB, que é BA, e representa a quantidade de espaço que estamos no sólido geométrico ocupa. Para calcular o volume do prisma é necessário conhecer o que eu falei para vocês, a fórmula, que é a área de uma base, suas bases, AB, sua altura, e a fórmula. Tem que colocar na cabeça de vocês sempre a fórmula, para poder você saber o significado desse cubo, o valor do cubo. Com o princípio de Cavalieri, é uma forma de ser calculado mais fácil, como podemos ver. Agora nós vamos falar do cilindro, volume de cilindro. O volume do cilindro é calculado pela multiplicação
entre a área da base e a altura. Como a base é um círculo, utilizamos a fórmula da área de um círculo vezes a altura desses cilindros. O cilindro é uma figura geométrica formada por duas bases circulares e áreas laterais que ligam esses dois círculos. A imagem. Essa forma é bastante comum no dia a dia. Vista em latas de refrigerante, o cilindro de oxigênio, entre outros objetos, calcula o volume do cilindro. Calcular o volume do cilindro é calcular o espaço que ele ocupa e também a sua capacidade. Por exemplo, para saber a quantidade de ml que tem uma lata de refrigerante, o cilindro é um objeto bastante comum também em laboratórios para experimentos químicos, em que o volume é de grande importância. Por exemplo, para calcular a densidade de um objeto, precisamos do seu volume. O cilindro é um corpo redondo, também conhecido como sólido de revolução, por ter formas arredondadas. Fórmula de cilindros. A imagem, como vocês podem observar, para saber o volume do cilindro, precisamos calcular o produto entre a área da base, AB, e a altura, H, dele. Porém, ao analisarmos a figura, sabemos que sua base é um círculo, a área do círculo de raio R é calculada pela fórmula A círculo igual a delta R ao quadrado, o que justifica a fórmula para calcular o volume do cilindro. Como podemos observar na imagem, um cilindro vai usar a fórmula volume cilindro, que não seria mais a área, que é o volume que ele recebe, igual a π vezes R ao quadrado vezes H. H a altura, R raio da base. Como calcular o volume do cilindro? Para que seja possível aplicar a fórmula, precisamos do valor da altura e do raio do cilindro. Então, realizamos a substituição do valor do raio e da altura. E, quando necessário, utilizamos uma aproximação do valor de π. Como a gente vai ver no exemplo. Calcule o volume do cilindro a seguir. Use π igual a 3,1. Para calcular o volume, temos que R, o raio, é igual a 4 e H, a altura, é igual a 5. Então, realizando a substituição, temos que o volume é igual a π vezes raio ao quadrado mais vezes H, que é a altura. Volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que vai ser V igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser igual a
3,1, que é o valor do π que ele deu no começo, vezes o valor do raio, ele deu também que foi 4, vezes 5. Teremos que o volume vai ser igual a 3,1 vezes 4 ao quadrado vezes 5, onde o volume vai ser igual a 3,1 vezes 16 vezes 5. Volume vai ser igual a 3,1 e vezes 80, onde logo é igual a 248 centímetros. Então sabemos que o volume do cilindro vai ser 248 centímetros. Então é isso, gente. O volume do cilindro, tudo vai ter que ter uma fórmula. Volume de cilindro, volume de prisma. O que acontece? A gente tem que botar na cabeça o que falar aqui. Para calcular o produto, temos que saber o valor de raio e o valor da altura, para poder sabermos o volume do cilindro. Para sabermos o volume do cilindro. Aí, para substituir o valor, para que seja possível aplicar a fórmula. Então, a gente tem que logo procurar ver o valor de raio e o valor de altura. Então, vamos dar uma revisada sobre o prisma. O volume do prisma é determinado pelo produto da área da base, pela altura, e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Para calcular o volume do prisma, é necessário conhecer a área de suas bases, AB, e sua altura, H. A fórmula para o volume é... Olha a fórmula, a gente tem que se atentar às fórmulas. Volume igual a área da base vezes a altura. V igual a AB vezes H. Para podermos somar, substituir, podemos perceber em fatias cortadas aí nessa imagem. E o cilindro, o volume dele é calculado pela área da base e a altura dele. Porém, ao analisarmos a figura, sabemos que sua base é um círculo. Então, olha, podemos observar que na figura é um círculo a base. A área de um círculo de raio R é calculada pela fórmula a área de um círculo igual a π vezes R ao quadrado, o que justifica a fórmula para calcular seu volume do cilindro. Que no exemplo é a fórmula para calcular o cilindro é volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Bom, gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham um bom final de semana, que tudo ocorra bem, na mais perfeita paz do Senhor. E mais uma frase para vocês aqui. Que eu faça as minhas escolhas sob o prisma da eternidade. E se elas não forem eternas, não merecem ser escolhidas. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Fiquem na paz de Deus.